Para a gente falar sobre este assunto, nós recebemos agora aqui no Política Cruzada o administrador Gilvan Bueno, que é especialista em gestão financeira. Oi, Gilvan, bom dia para você, obrigado pela presença. Muito bom dia, Danilo, e nossa audiência, eu agradeço demais o convite. Bom, Gilvan, a gente viu aí que a situação lá no leste europeu é bastante grave e é claro que isso pode abalar muito a economia mundial. Eu queria saber sobre exatamente 3 itens, o que a gente pode esperar com esses ataques que têm acontecido por lá, o que pode acontecer com o nosso bolso, na Bolsa de Valores, os investimentos, também na questão do dólar e do petróleo, que aliás já está subindo muito. Com certeza. Bons pontos. Primeiro a gente tem que dividir em 3 partes, né? Curto, médio e longo prazo. Depois que a gente faz essa divisão, a gente vai para um outro mecanismo, que é olhar os passados e como os ativos ficaram nesses cenários. A gente chama isso de gerenciamento de risco do mercado financeiro. Primeira questão, no curto prazo, o gerenciamento de risco, é tudo muito imprevisível. O que a gente sabe que existe normalmente é pressão no dólar, os investidores que olham ativos de risco sensíveis e voláteis, que são as ações, tendem a vender suas ações com medo do que pode acontecer. E um terceiro campo são as commodities. Nós sabemos que a Europa consome pelo menos 30% do gás russo, a Ucrânia abastece a Europa com trigo, então a gente pode ter uma pressão inflacionária nos alimentos. Então, no curto prazo, isso é a resposta. É uma certeza? Não, porque existe uma coisa chamada efeito manada. O efeito manada está muito inserido em ambientes caóticos em momentos iniciais, como o nosso nesse momento, porque os investidores vendem os ativos, o dólar sobe e os alimentos acabam tendo uma alta. No médio prazo, vem estabelecendo ali uma coisa estável, né? Você já entende os impactos, se vai ser uma medida de curto, médio e longo prazo, e no gerenciamento de risco, aconteceu algo muito parecido nas invasões do Iraque, nas questões envolvendo ali a Grécia no momento anterior, na dívida dos países europeus há 10 anos atrás. Então, nestes ambientes, a gente sabe que você pode ter um problema inflacionário nos alimentos. Então, se desfaz as surpresas na Bolsa de Valores, mas se cria novas expectativas nos preços dos alimentos. E no longo prazo, é entender a reconstrução econômica, se isso vai ter um impacto na política monetária. Por exemplo, na Rússia, nós presenciamos uma desvalorização da sua moeda e uma grande desvalorização no seu mercado de ações. Isso impactou a Europa. Então, dividindo numa área de curto, médio e longo prazo, esses são os impactos. E o investidor, no meio disso tudo, precisa ter cautela, não tem uma ciência exata. Se você é um investidor que compra ações, você tem ali um cenário mais desafiador. É ter calma e buscar a sua instituição financeira instrumentos de proteção, ou seja, seguros para a sua carteira. E se você tem dúvidas, comece com doses homeopáticas gradativas, não faça uma alocação com todo o seu capital achando que vai ser uma coisa que se resolva muito rápido. Ô, Gilvan, mas do ponto de vista da economia brasileira, a gente já começou o ano com uma inflação bastante elevada, na casa dos 2 dígitos, o aumento crescente da taxa básica de juros da economia e agora com essa situação lá no leste europeu, que impactos nós podemos prever, imaginar na nossa já abalada economia brasileira, principalmente porque a gente tem, pensando numa situação de normalidade, mais ou menos normalidade, a saída da crise, ainda uma pandemia sem saber para que rumo que ela ia tomar e o componente eleitoral a partir do 2º semestre desse ano. Como é que a gente pode imaginar a economia no Brasil nesse 2022 agora com esse novo componente que é a guerra lá no leste da Europa? Muito boa pergunta. A gente tem que dividir ela da seguinte maneira. De um lado, a gente pega o Boletim Focus, que é um boletim pensado toda segunda-feira por 100 economistas que o Banco Central apresenta ao mercado, onde ele mostra expectativas. Por exemplo, a expectativa inflacionária vem subindo e o dólar também vinha numa expectativa de fechar o ano a 5,50. E do outro lado, a gente olha a normalidade, a vida real, a vida como ela é, como diria o nosso saudoso Nelson Rodrigues. Nesse ambiente aqui, da vida como ela é, a gente tem uma percepção do seguinte: os preços ainda estão altos. Mas, no campo técnico, a gente sabe, tá, que cada aumento da taxa Selic demora-se
6 meses para ser introduzido na economia. Então, cada vez que o Banco Central muda a taxa, ela não chega de maneira inicial, rápida na economia, ela demora 6 meses. E os movimentos foram muito fortes, Danilo. Nós fechamos um momento de 2021 com a taxa de juros a 2%, e de repente ela pode chegar a 12% na reunião que nós teremos em março. Isso acontece por quê? Porque a teoria clássica do mercado financeiro se nós temos um ambiente inflacionário dos preços, nós deixamos o preço do dinheiro mais caro, que é a taxa de juros, que acaba inibindo o consumo e controlando um pouco mais o crédito. Que muitas empresas, muitas famílias se financiam pelo crédito. E o crédito mais caro, você acaba reduzindo isso. Com esses dois componentes, a gente fala o seguinte: e a economia do Brasil? Bem, com o dólar a 5,50, a pressão inflacionária começa a reduzir. Então, você tem dólar em queda, taxa de juros no consumo, e nós temos que esperar para 2022 esse arrefecimento da inflação. Com a crise no leste europeu, será que isso chega aqui nos alimentos? Aí eu tenho uma observação: nós somos muito autossuficientes, nós somos o 5º maior país em extensão territorial, a gente tem uma grande produtividade nas principais frentes que o leste europeu possa produzir. E a nossa moeda, a nossa dívida, por exemplo, está no dólar, e o dólar em baixa, ele traz menos pressão inflacionária. Então, aqui no Brasil, a gente vai observar, mas o Banco Central vai continuar atento. Nessa última semana, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, se comprometeu, Danilo, em continuar perseguindo a inflação. E o que vai acontecer agora é o seguinte: vai chegar o movimento da taxa Selic e o movimento do dólar a 5,50. E aí vem o que você me perguntou, Danilo: se o conflito geopolítico levar o dólar para R$6, a gente ganha uma pressão inflacionária. A gente tem que entender se isso vai acontecer. E aí, por que eu digo isso, tá, Danilo? No último mês, os investidores estrangeiros colocaram 31 bilhões de dólares no mercado de capitais brasileiro. E se você me perguntar por quê, porque existe uma operação chamada carry trade. Ele pega o dinheiro dele, uma taxa de juros a 2%, traz para o Brasil, onde ele ganha um diferencial de juros de 12%. Então, ele pega uma taxa mais barata, investe no Brasil numa taxa mais cara. E o Brasil oferece hoje uma das melhores taxas de juros do mundo. Ou seja, nós ainda vamos continuar atraindo o dólar, e esse dólar dentro do país pode manter o dólar estabilizado e evitar essa pressão do dólar. Se isso não acontecer, a gente ganha uma pressão inflacionária, porque o dólar pode chegar a R$6 num conflito geopolítico indefinido por muito tempo. Pois é, você falou aí da taxa do câmbio, a gente viu também já uma crescente considerável no preço do barril de petróleo. São dois indicadores variáveis, né, por assim dizer, mas que impactam sobremaneira na política de preços adotada aqui pela Petrobras para regular o preço dos combustíveis. Ou seja, a depender do que venha a acontecer, essa guerra pode encarecer ainda mais os combustíveis aqui no Brasil, Gilvan? Com certeza, é uma variável importante. A gente tem uma grande discussão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de como conter isso. A gente teve, Danilo, uma pressão no barril de petróleo no passado, que ele chegou a $120 no outro conflito, e há mais de 7 anos o barril de petróleo não estava acima de $100. Isso é, sim, uma preocupação. Existe uma grande discussão nos termos de condução econômica e política de como conter isso. Até destacar também o forte balanço que a Petrobras apresentou, com uma geração de receita de mais de 106 bilhões de reais. Isso pode ser, sim, uma pressão, porque a Petrobras faz essa paridade com o mercado internacional. Então, nós precisamos entender, e aí tem aquele movimento de espera, sabe, Danilo? É indefinido porque é uma questão que depende de alinhamento do poder executivo, político e principalmente o capital privado da empresa. Se a empresa vai abdicar, por exemplo, de gerar mais receita e estabilizar o preço, ou se a gente vai fazer uma medida no executivo de criar ali um fundo para conter essa inflação. São ideias que até o Joe Biden, o Danilo, começa a pensar, porque o mundo sofre com isso. Nós somos um grande refém, né, do ouro negro, como dizem alguns autores, porque ele impacta muito a produtividade de diversas matérias-primas. Então, a gente pode ter, sim, um barril de petróleo mais caro e a gente, então, tem um movimento de espera, porque tem uma cortina de fumaça, Danilo, que não nos permite entender o que vai acontecer. A única certeza é que o barril continua a subir e a gente sabe que ele já foi a $120. Então, tem que entender qual vai ser o mecanismo. Ou a empresa assume o prejuízo, ou o executivo cria um fundo ou cria uma lei que mude isso.
sendo bem transparente e não tentando inventar aqui a roda, esses são os cenários, porque a pressão no barril do petróleo vai acontecer. E olha que coisa interessante, Danilo, a Europa também sofre indiretamente, porque eles lá utilizam gás, né? E o gás também já está com uma alta muito forte nos últimos dias. Ô Gilvan, antes de explodir, de começarem esses ataques russos lá na Ucrânia, que ocorreu na madrugada de quinta-feira, na terça, o ministro da Economia brasileiro, o ministro Paulo Guedes, esteve em um evento do Banco BTG Pactual em São Paulo, onde ele anunciou, por assim dizer, alguns estudos que o governo federal tem feito para movimentar a economia no Brasil neste ano, sobretudo também influenciado por conta das pesquisas eleitorais negativas que têm sido divulgadas. O ministro falou em uma redução de 25% do IPI, o Imposto para Produtos Industrializados, no que ele chamou de um incentivo à reindustrialização do Brasil. Anunciou também a possibilidade de uma nova liberação dos saques do Fundo de Garantia, entre R$500 e R$1.000 por trabalhador, e também a volta do Pronamp, aquele programa que empresta dinheiro, crédito para micro e pequenos empresários. Agora tem que ver porque a Selic está alta também, né? Como que ia ser isso. Mas, bom, como é que você viu esses anúncios do ministro da Economia e se você acha que agora, com o start dessa guerra lá em cima, isso pode atrapalhar os planos do governo brasileiro ou pelo menos adiar? Muito boa pergunta. Dizem os historiadores, né, que a história só repete os fatos. O que muda são os atores. É muito bom fazer essa introdução, porque no passado nós já tivemos o mesmo movimento que foi no governo do Michel Temer, e ele fez ali a liberação do Fundo de Garantia, isso trouxe uma recuperação da atividade econômica. Ele também fez uma liberação de PIS e COFINS. A diferença é que naquele momento nós não tínhamos a população 74% endividada. Segundo os dados do SPC, nós temos aí do Serasa e Experian, nós temos aí 74% da população brasileira endividada. Por que isso? Porque nós ficamos nos últimos 2 anos, Danilo, como sabiamente você destacou anteriormente, dentro de uma pandemia, sem atividade econômica e se endividando porque os preços dos alimentos dispararam. O Paulo tem um desafio muito grande, e eu não queria estar na pele dele, é um movimento muito difícil, muito parecido com o presidente dos Estados Unidos, o Jeremy Powell, do Banco Central americano, no qual ele precisa também fazer uma elevação, reduzir a inflação nos Estados Unidos, que vai desde 82. O Paulo aqui tem um desafio diferente, que é reanimar uma economia que está paralisada. Ele só tem esses mecanismos, tá, Danilo? Usar o PIS e COFINS, o problema é que a população está endividada, tentar salvar as empresas, que eu acredito muito no Pronamp, ele foi muito importante, e reativar o Fundo de Garantia para ser um mecanismo direto. Perceba, a gente tem do Banco Central aumentando os juros, a gente tem o dólar caindo, e a gente tem aqui o Paulo Guedes tentando criar mecanismos de trazer a população, de trazer a economia novamente. O desafio é grande, nós estamos em um ano eleitoral com uma histórica volatilidade, ou seja, variação nos preços dos principais ativos por muita indefinição. Então, o Paulo está no ano eleitoral buscando reativar a economia, utilizando mecanismos que já foram utilizados, esperando uma resposta diferente. Então, com o leste europeu, você tem um cara imprevisível no cenário, que é, por exemplo, o preço da gasolina vindo para cá. Mas, em linhas gerais, ele tem que continuar, Danilo, com os 2 mecanismos, de PIS e FGTS, porque foram mecanismos que já salvaram. O algo novo são as linhas de crédito. O Brasil tem muita dificuldade, sabe, Danilo, de liberar linhas de crédito. Então, o cenário do Paulo é apostar nesses 2 mecanismos e entender que a inflação vai arrefecer e que os empresários vão ter condição de gerar empregos. E aí, se você me perguntar, Danilo, é a mesma coisa que Keynes falou nos anos 50, quando os Estados Unidos teve a crise de 29, ele fez o mesmo caminho, tentar linhas diretas para você estimular a economia. E aí, só o tempo vai responder se essas medidas foram acertadas ou não.